E aí, galera, como eu prometi pra vocês, né? Vou fazer aqui um resumão, certo? Do conteúdo de ligações químicas. Na verdade, vou colocar aqui ligação iônica, certo? Que é o que vocês vão precisar saber agora para essa prova, certo? Então, veja só. Vou fazer um resumão, certo? Para ficar mais com uma revisão mesmo para a prova de amanhã, tá bom? Bom, a gente viu que a ligação química, de maneira geral, ela acontece, não é, por conta de uma questão de estabilidade, certo? Então, vou desenhar aqui a tabela periódica, para a gente relembrar um pouquinho, né, o que, que a gente tem na tabela. A gente tem mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos mesmo, né? Você sabe que desenho não é meu forte. Então, veja, a tabela periódica tem aquela partezinha aqui de baixo também. Bom, então a tabela periódica ela pode ser dividida em gases nobres, certo? A gente pode dividir aqui. Foi uma vez. A gente pode dividir aqui os ametais. Aqui a gente vai ter os gases nobres. E tudo isso aqui são os metais, certo? Sem esquecer do hidrogênio, que é um ametal. Beleza? Bom, então o que, que a gente tem? Os gases nobres, eles são os únicos elementos que já são estáveis, né, na tabela periódica. Então, já indo diretamente para a regra do octeto, né, sendo bem direto, como eu disse, por que, que eles são estáveis? Tá? O que, que eles têm? Então, a estabilidade deles, ela está relacionada com a configuração eletrônica da camada de valência, certo? Vou colocar aqui, ó, CV, da camada de valência, tá? E o que é que os gases nobres têm em comum, né, em relação à configuração eletrônica? Todos eles, com exceção do hélio, né, todos eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. E o hélio é o único gás nobre que tem apenas 2 elétrons na camada de valência, mas ele também é estável, certo? Ele também é estável. Mas por que, que ele é o único que é estável com 2 elétrons? Porque ele só tem uma camada. Então, como ele só tem uma camada, ele não teria como ter 8 elétrons, porque na primeira camada só cabem 2 elétrons mesmo, certo? Então, bom, o que é que os outros elementos vão ter, né? Os outros elementos, eles não vão ser estáveis, eles não têm a estabilidade de um gás nobre. E a regra do octeto vai dizer o quê? A regra do octeto vai dizer que os outros elementos, né, os ametais e os metais, eles vão tender a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, certo? Então, lembrando que quando a gente fala que vai ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, ele pode também ficar com a configuração eletrônica do hélio, certo? Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem, tá? Então, gente, vindo para o exemplo que eu falei, né? Vou colocar aqui a aplicação da regra do octeto, certo? O que é que diz essa regra? Que os elementos devem ganhar, perder ou compartilhar para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, tá? Ai, que saco essa cadeira fazendo devagar. Relevem. Sim, vamos lá. Aí, só um detalhe que eu queria dizer a vocês, tá? Como a gente vai falar da ligação iônica, tá? Os elementos, eles, na ligação iônica, eles vão ganhar ou perder, certo? O compartilhamento de elétrons só vai acontecer quando a gente for trabalhar a ligação covalente, tá certo? Então, nesse momento, nesses exemplos que eu vou dar aqui agora, vão ser só exemplos em que os elementos vão ganhar ou perder elétrons, tá? Aí, vou colocar aqui exemplos, né? Então, veja, vamos dizer que eu tenho o sódio. O número atômico do sódio é 11, certo? Deixa eu botar de outra cor aqui. Eita,
suada da gota. Vamos dizer que eu tenho um sódio, né? Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, certo? Aí, o sódio, ele tem um elétron na camada de valência, certo? Se vocês observarem, ele vai ter 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 1 na última, certo? Então, como ele deve ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência, né? Ou 2. Só que, no caso do sódio, ele não vai ficar estável com 2 elétrons, porque para ele ficar estável com 2 elétrons, ele teria que perder todos esses elétrons aqui, ó. Ficaria só com 1s2, certo? Só que, para o sódio, é mais fácil ele perder um elétron, tá? Porque ao perder esse elétron, ele vai ficar, essa camada aqui vai passar a ser a última, ó. E ela vai ficar com 8 elétrons, tá? E na hora que ele perder esse elétron, isso aqui vai deixar de existir, tá? Ó, isso aqui deixa de existir. O sódio vai virar Na+, tá? E essa configuração eletrônica do sódio aí é igualzinha à configuração eletrônica de um gás nobre, que no caso é o neônio, tá? O neônio, ó, a configuração eletrônica dele é essa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, certo? Alguém poderia dizer assim, mas já que ele poderia ficar estável com 1s2, 2s2, porque se ele perdesse isso aqui, ó, ele ia ficar com 2 elétrons na camada de valência, né? Aí eu vou dizer que não, ele não ficaria estável, porque não existe nenhum gás nobre com essa configuração eletrônica aqui, ó. Tá? Qual a configuração eletrônica dos gases nobres? O único gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência é o hélio, e a configuração eletrônica do hélio é essa aqui, ó, 1s2. Então, vou dar um exemplo de um elemento, vou até voltar aqui como é que estava antes. Vou dar um exemplo de um elemento que fica como hélio, que é o lítio, ó. O lítio, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s1, certo? Então, ele tem um elétron na camada de valência, tá? E aí, ele vai perder esse elétron. Quando ele perder esse elétron, ele vai ficar com essa configuração eletrônica aqui, ó. Isso aqui vai sumir, e a configuração eletrônica dele vai virar 1s2, e ele vai virar Li+. E aí, ele vai ficar estável porque ele vai ficar igual ao hélio, certo? Também tem elementos que tendem a ganhar elétrons. Vou colocar aqui um exemplo. O cloro, número atômico 17. Então, ó, o cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, ó, vamos dividir aqui, ó. 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. Então, para o cloro é mais fácil ele ganhar um elétron e ficar com 8 elétrons na última camada, do que ele perder 7, tá? Então, ele deve ganhar um elétron. Ao ganhar um elétron, isso aqui vai ficar 3p6, certo? Aqui vai ganhar um elétron, né? Vai ficar com 8 na camada de valência. E aqui ele vai virar Cl-, tá? Então, basicamente, isso aí é a regra do octeto. E vamos partir agora para a questão da ligação iônica mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar agora da ligação iônica, certo? Vou desenhar de novo a tabela periódica aqui, para a gente relembrar de uma propriedade muito importante que a gente estudou quando estava vendo propriedades periódicas, certo? Que é a eletronegatividade, tá? Bom, o que é a eletronegatividade? Eita, nem deu. O que é a eletronegatividade, gente? É a tendência que um elemento tem de atrair os elétrons do outro elemento quando esses dois estão ligados, tá? Então, eu vou ter dois átomos aqui, ó, ligados, o átomo A e o átomo B, certo? O átomo A vai estar atraindo os elétrons de B e o átomo B vai estar atraindo os elétrons de A, certo? Isso vai ser a eletronegatividade, certo? Só que os átomos diferentes, né, diferentes elementos químicos têm diferentes eletronegatividades. Só que uma coisa bem importante da gente destacar da eletronegatividade é que, para a gente medir isso, os elementos eles precisam estar ligados, eles precisam estar envolvidos em uma ligação química, tá? Então, por isso, quando a gente vem para a tabela periódica, a gente não considera os gases nobres, porque, como a gente acabou de ver, os gases nobres, eles já são estáveis, então eles não precisam se ligar, tá?
Os outros elementos químicos, por não serem estáveis, é que vão formar ligações químicas, certo? Então, excluindo os gases nobres, como é que a eletronegatividade, ela, os elementos, vamos dizer assim, ao longo da tabela periódica, como é que aumenta ou diminui a eletronegatividade deles, certo? Então, aqui, ó, vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então, se vocês observarem, né, essa região aqui da tabela periódica é a região que vai ter os elementos com maior eletronegatividade. E como a gente acabou de ver, como a gente acabou de ver, né, aqui é onde tem os ametais, certo? E quanto mais para cá o elemento tiver, menos eletronegativo ele vai ser, certo? Então a gente conclui que os ametais na tabela periódica, né, são os elementos que são mais eletronegativos, são aqueles que tendem a atrair o elétron do outro com mais intensidade, certo? E por que eu estou falando disso agora, né? Eu estou falando disso agora porque na ligação iônica, né, essa ligação ela vai acontecer entre elementos com uma grande diferença de eletronegatividade, tá? Ó, grande diferença de eletronegatividade. Ok? E aí, como vocês podem ver, os ametais, eles tendem a ser mais eletronegativos do que os metais, tá? Então, geralmente, bem grande aqui, né? Porque isso não é sempre. A ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um ametal, certo? Mas na verdade, né, isso vai acontecer por conta da diferença de eletronegatividade, certo? E quanto maior for essa diferença, maior o caráter iônico da ligação, mais iônica essa ligação vai ser, tá certo? Então veja, o que acontece? Se eu pego um elemento que está aqui, ó, com um elemento que está aqui, pode até ser iônica essa ligação, mas ela não vai ter um caráter tão iônico, não vai ser um caráter iônico muito forte. Agora, se eu pego um elemento que está aqui com um elemento que está aqui, certo? Com certeza essa ligação vai ser iônica e vai ter um caráter iônico muito elevado, certo? Então, gente, também pode acontecer de eu ter um metal e um ametal, assim, ó, bem vizinhos, e essa ligação não ser iônica, tá? Mas, de maneira geral, né, geralmente, a ligação iônica vai acontecer entre um metal e um ametal. A ligação iônica, como ela vai acontecer geralmente entre um metal e um ametal, e como eu falei, né, o metal, ele tem uma eletronegatividade baixa e o ametal tem uma eletronegatividade alta, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer a transferência de elétrons, certo? Ó, transferência de elétrons. E essa transferência vai acontecer de onde? Do metal, que é menos eletronegativo, para o ametal, que é mais eletronegativo. E, consequentemente, o que a gente vai ter? O metal, ele vai se transformar em um cátion, certo? E o ametal, ele vai se transformar em um ânion, certo? Depois que acontecer essa transferência. E aí, consequentemente, o que vai existir? Cargas opostas se atraem. Então, vai existir uma atração entre cargas opostas. E aí, esses átomos, eles vão, no caso, esses íons, né? Eles vão se unir, né? Se ligar por conta dessa atração, certo? E aí, uma coisa que é importante falar é que os compostos iônicos, eles se organizam não em moléculas, tá? Porque essa atração não vai acontecer apenas entre um cátion e um ânion. Ela vai acontecer entre vários cátions e vários ânions. E eles vão se organizar numa estrutura que a gente chama de retículo cristalino, certo? O retículo, ele é um aglomerado, vamos dizer assim, de cátions e ânions. Então, aqui existe um equilíbrio entre cargas de atração, entre forças, de atração e
repulsão. Por que que existe um equilíbrio entre essas duas forças, né? Porque aqui eu tenho cargas positivas e negativas. As cargas opostas vão se atrair, não é? E as cargas iguais vão se repelir, certo? Mas existe um equilíbrio. Isso aqui é bastante estável, certo? Essa estrutura é bastante estável, tá? Então, os compostos iônicos, eles se organizam dessa maneira, tá? E uma coisa muito importante de lembrar, né, também, é como a gente representa essa estrutura aqui. Porque, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja um retículo de NaCl, né? Que é o sal de cozinha, né? NaCl. Então, cada cátion desse é um Na, certo? E cada ânion desse é um Cl, certo? Então, por que que eu represento dessa forma? NaCl, se aqui tem vários sódios e vários cloros. Porque, na verdade, essa fórmula aqui é uma espécie de fórmula mínima, tá? Isso aqui é uma representação disso aqui, não é? Da proporção com que esses elementos estão ligados. Quando eu escrevo NaCl, eu estou querendo dizer que para cada Na eu vou ter um Cl, certo? Então, num retículo, esse exemplo que eu dei aqui, esse retículo ele tem 4 cátions, ele vai ter também 4 ânions, certo? É isso que essa fórmula quer representar. Mas o que a gente precisa entender também é por que no caso do NaCl, essa proporção é de 1 para 1, certo? Aí entra um pouquinho da regra do octeto, certo? Eu vou até colocar aqui logo esse exemplo e depois eu faço mais exemplos para vocês verem. Então, como a gente tinha visto aqui no exemplo que eu dei do cloro e do sódio, né? O cloro, o sódio, ele tem um elétron na camada de valência, né? E ele tende a perder um elétron. 3s1. Ele tende a perder um elétron e virar Na+. E o cloro, ele tem uma tendência em ganhar um elétron. Então, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a tendência dele é de ganhar um elétron e virar Cl-. Então, o que é que vai acontecer quando sódio e cloro forem se ligar, né? O sódio vai transferir um elétron para o cloro. Ele vai se transformar em Na+, e o cloro vai se transformar em Cl-. Quando eles se juntarem, né, a gente vai ter um equilíbrio aí de cargas e o retículo no final vai se anular as cargas, né? Então, uma carga positiva do cloro vai anular uma carga negativa. Desculpe, gente. Uma carga positiva do sódio vai anular uma carga negativa do cloro. E eles vão virar isso aqui, ó, NaCl, certo? Então, isso aqui representa que para cada átomo de sódio, eu vou ter um átomo de cloro. E por que essa proporção é de 1 para 1? Porque é justamente o sódio precisa perder 1 e o cloro precisa ganhar 1. Então, vai ser de 1 para 1. Eu vou fazer um exemplo agora para vocês de como é que seria um composto em que essa proporção não é de 1 para 1. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar 2 exemplos, certo? Vou até dividir aqui, ó. O exemplo 1 vai ser o magnésio e o cloro, certo? O magnésio tem número atômico 12 e o cloro 17, certo? O magnésio, ele, se a gente fizer a distribuição eletrônica, vocês vão ver que ele precisa perder 2 elétrons, tá? A configuração eletrônica dele é essa aqui, ó. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, para ele ficar estável, é mais fácil ele ganhar 6 ou perder 2. Nesse caso, vai ser mais fácil ele perder 2, né? Porque, lembrando que, por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque o objetivo é que ele fique com 8 elétrons na camada de valência, como um gás nobre. Para ele ficar com 8 elétrons, ou ele ganharia 6 ou ele perderia 2. Só que o gás nobre mais próximo a ele, vamos dizer assim, vai ser aquele que é o neônio, né? Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar igual ao neônio, tá? Então, ele vai perder 2 e vai virar Mg mais 2. E o cloro, como a gente já viu aqui nos outros exemplos, ele precisa ganhar um elétron, tá? Vou até colocar aqui, ó, ganhar, não vou nem fazer de novo, tá? Ganhar um elétron, vai virar Cl-. Então, o que é que vai acontecer? O magnésio precisa perder 2 elétrons e o cloro precisa ganhar 1. Então, quando eu tiver um magnésio e um cloro, o que é que vai acontecer? Um átomo de magnésio vai doar um elétron dele para o cloro, certo? O cloro vai virar Cl-. O cloro vai ficar estável, mas o magnésio ainda não vai ficar estável, porque o magnésio ele precisa perder 2.
Mas ele não pode transferir os 2 elétrons dele para o cloro, porque o cloro só precisa ganhar 1. Então, o que vai acontecer? Essa proporção não vai ser de 1 para 1, vai ser de 1 para 2. Um magnésio vai transferir elétrons para 2 átomos de cloro, certo? E aí, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar estável, né? O magnésio vai ter perdido 2, então vai virar Mg mais 2, e cada átomo de cloro vai ter recebido 1, certo? E como é que a gente representa isso, né? Em fórmula. Eu vou ter MgCl2. Então, eu tenho uma proporção de 1 para 2, né? Um magnésio para 2 cloros, ok? E se vocês observarem, as cargas também, elas vão sempre se anular. Por quê? Porque o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, tá? Então, as cargas, elas vão sempre se anular. Então, aqui mais 2 e aqui menos 2, certo? Vou fazer o exemplo 2 aqui agora. Aí, o exemplo 2 eu vou fazer de um jeito mais simples, tá? Que é o seguinte, eu vou fazer com alumínio, até fiz esse mesmo exemplo na sala. Alumínio e oxigênio, certo? O alumínio, a configuração eletrônica dele é essa aqui. 3P1. Então, veja, o alumínio... Lembrando, minha gente, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado. Que é o seguinte, vê só. Aqui ele termina em P1. Muita gente diz, ele tem que perder 1, certo? Mas vocês têm que lembrar que a camada de valência é tudo isso, ó. 3S2, 3P1. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele não tem que perder 1, ele tem que perder os 3 elétrons dele, tá? Por quê? Porque quando ele perder esses 3, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, o alumínio perde 3 para virar L mais 3. E o oxigênio, a configuração eletrônica dele é essa aqui, ó. Outro cuidado com o oxigênio, porque ele tem 8. Aí muita gente fala, mas Jaque, o oxigênio não já tem 8 elétrons? Sim, mas a regra do octeto diz que ele tem que ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência, certo? Ele tem 8 elétrons somando todos, né? Mas na camada de valência ele tem 6 elétrons, tá? Então, para que o oxigênio fique estável, ele precisa ganhar 2 elétrons, tá? Então, ao ganhar 2 elétrons, ele vai virar O menos 2, certo? Fazendo desse mesmo jeito que eu fiz aqui, seria mais ou menos assim, ó. Cada alumínio tem 3 elétrons, né? Ele vai doar 2 elétrons para o oxigênio. Mas o oxigênio não pode receber os 3. Então, o alumínio vai doar esse elétron para outro oxigênio. Mas o oxigênio precisa ganhar 2, né? Então, tem que ter outro alumínio aqui com mais 3 elétrons, que vai doar outro elétron para esse oxigênio aqui que vai se estabilizar. Mas ainda faltam 2. Aí, ele vai transferir os outros 2 para o outro oxigênio, né? E aí vai ficar tudo certo aqui. Mais 3, menos 2, menos 2, menos 2. Certo? Então, 2 alumínios vão transferir elétrons para 3 oxigênios, tá? Aí você vai ter o que? A proporção aqui? Al2O3. Fazendo do jeito mais simples que eu tinha dito, seria como? Acabou essa parte aqui, você vai ter que o alumínio precisa perder 3, que o oxigênio precisa ganhar 2, né? Então, você vai cruzar aqui, vai multiplicar o alumínio por 2 e o oxigênio por 3. Então, vai ficar, né? Al2O3. Só que, gente, você não está multiplicando por menos 2, tá? Você está multiplicando pelo número 2. Então, aqui, o alumínio, você tem 2 alumínios, ó. Estou multiplicando o alumínio por 2. E estou multiplicando o oxigênio por 3. Tá vendo que aqui eu tenho 2 alumínios e 3 oxigênios, tá? Então, quando eu faço essa cruzadinha aqui, vamos dizer assim, eu estou multiplicando pelo número, pelo valor, por 2 e aqui por 3, ok? A carga do alumínio continua sendo mais 3, a carga do oxigênio continua sendo mais 2, porque isso aqui é a quantidade de átomos e não a carga dele, tá certo? Quando a gente junta eles, a gente suprime a carga, ó. Aqui não está aparecendo mais a carga do alumínio e do oxigênio, certo? A gente só coloca a carga quando eles estão separados. Quando eles estão juntos, a gente só coloca esse númerozinho aqui embaixo que indica a quantidade que eu tenho de cada um, tá certo? Bom, isso aqui é a parte de fórmula, certo? Como é que a gente representa, como é que a gente faz a fórmula. Eu só vou finalizar agora com as propriedades e características dos compostos iônicos. Bom, isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui cai muito em SSA. Então, acho que é bem importante que vocês tenham isso em mente, né? Sempre.
porque cai muito, 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 muito mesmo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa é que eles têm elevados pontos de fusão e pontos de ebulição, certo? É por isso que na maioria das vezes eles vão ser sólidos em condições ambientes, tá? Ou seja, a 25 graus, né, vamos dizer assim, eles vão ser sólidos, tá? Eles são duros e quebradiços. Como assim, duros e quebradiços? Sempre que eu falo isso, tipo, gera como se fosse assim, como é que algo pode ser duro e quebradiço ao mesmo tempo? É porque a dureza em química está relacionada com a capacidade de riscar, certo? Então, quando eu digo que eles são duros, é porque eles não riscam com facilidade, porém quebram com facilidade, certo? Eu sempre dou o exemplo do vidro, né? O vidro é um material que é duro e quebradiço ao mesmo tempo. Porque o vidro, ele não arranha fácil, mas se você jogar o vidro no chão, com certeza ele vai quebrar em milhares de pedaços, certo? Eles, o melhor solvente deles é a água. Ter como melhor solvente a água não significa dizer que eles vão ser sempre solúveis, tá? Significa dizer que na maioria das vezes eles vão se dissolver melhor em água do que em outros solventes, mas de maneira geral o melhor vai ser a água, tá? Uma outra característica importante é que eles conduzem corrente elétrica em duas condições, tá? Ou quando eles estão puros no estado líquido, ou fundido, né, que a gente chama, ou em solução aquosa. Isso aqui também cai direto no CSA, viu? Ou em solução aquosa, tá? Então, conduzem corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Então, gente, o vídeo ficou um pouquinho longo, certo? Porque eu tô com um pouco de tempo pra editar. Mas eu espero que tenha ajudado vocês pra prova e eu desejo boa prova pra todo mundo, tá certo? Beijo. Valeu, galera.